Hoje o tema do nosso vídeo é um tema desafiador de ser tratado por alguns motivos. Talvez o primeiro deles é a extensão. Eu vou me aventurar a tratar de uma das obras mais fundamentais da psicanálise desenvolvida por Freud, de 1905, que se trata dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. É um desafio porque é uma obra que contempla uma série de conceitos que naquela época ainda eram bastante elementares, ainda estavam sendo desenvolvidos por Freud, então em vários momentos vai ser preciso fazer alguns resgates e sinalizações a respeito de o momento histórico em que a obra é tratada, para que a gente não se antecipe com coisas que naquela época ainda não haviam sido desenvolvidas por Freud, que seriam posteriormente, algumas mais tarde, outras menos tarde, mas depois dessa escrita que foi fundamental, serviu como base para uma série de conceitos que depois vão ser pilares para a gente tratar de uma série de temas da psicanálise. E o segundo aspecto é justamente a possibilidade de a gente adentrar de maneira bastante profunda e crítica em relação a várias das questões que o Freud propõe à reflexão dentro dessa obra. Por conta disso, eu vou tentar ser bastante sintética, fiz um roteiro e pretendo segui-lo de maneira mais restrita hoje, justamente para não me estender muito. Bem, para quem não me conhece, eu sou a Tiane, sou aluna do CEP aqui de São Paulo, sou estudante de psicanálise, estou fazendo a formação, e com esses vídeos eu tenho a intenção de trazer um pouco da minha visão, da minha interpretação, da minha leitura dos meus estudos a respeito da obra psicanalítica e das tantas psicanálises que existem, seguindo um calendário muito próprio, por vezes, aliás, perseguindo aquilo que no próprio curso eu tenho estudado, que também serve de apoio para a minha própria formação, mas não só, né? Resgatando conceitos que eu acredito que para quem se interessa pela psicanálise, por esses estudos, é bastante rico, e diferentes vozes tratando de temas tão fundamentais, eu acredito que enriquece a discussão. Bom, sem mais delongas, porque esse vídeo tem muito potencial de ficar gigante, mas eu prometo que eu vou me esforçar para que ele fique o menor possível, e se for preciso também eu fragmento, vamos ver como as coisas vão acontecendo, mas eu vou seguir, como eu falei, um roteiro que eu criei, exatamente para que as coisas não fiquem grandes demais e que eu consiga dar conta daquilo que eu entendo que é o mais importante a ser frisado dentro daquilo que Freud se propõe a trabalhar nesse texto, né, que é um texto, como eu já falei no início, de 1905, então é importante que a gente se localize historicamente a respeito do momento em que essa obra foi desenvolvida e publicada, então ela antecede alguns conceitos que aqui inevitavelmente vão ser mencionados, mas que eu não vou me aventurar a falar deles porque, como eu disse também, vão ser desenvolvidos depois, então eu acredito que seja importante a gente respeitar cronologicamente esse desenvolvimento teórico, até para que a gente consiga ir criando maturidade teórica em relação à leitura das obras de Freud, porque o tempo inteiro a gente vai precisar fazer essa revisitação a conceitos que vão ter suas bases ali, às vezes muito incipientes, em obras bastante inaugurais da psicanálise, mas que a gente não pode dar um nome que Freud depois vai dar e não pode tratar com a maturidade com que ele vai tratar no momento da leitura desses textos, a época que foram escritos, porque isso envolveria um atravessamento, né, até em relação a gente compreender o percurso que Freud foi desenvolvendo ao longo de toda a sua obra, porque afinal de contas é uma teoria que foi sendo desenvolvida mediante a clínica, mediante a observação clínica, né, os casos que ele foi atendendo, e é claro, mais para frente com a interlocução, já com outros estudiosos, outras pessoas que passaram a se interessar por aquilo que ele vinha propondo, né, outros psicanalistas, então, contemporâneos a ele, certo? Bem, sem mais delongas, então, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, não à toa, eles possuem 3 grandes blocos, né, que vão tratar exatamente de 3 grandes nuances, que dentro delas vão ter uma série de desdobramentos, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas a primeira delas, então, se chama Aberrações Sexuais. Depois a segunda vai ser a sexualidade infantil e a terceira sobre a puberdade, certo? Então são esses 3 momentos. Nessa obra, Freud vai finalmente reunir muitas críticas, muitos apontamentos que vão ser de extrema importância. Primeiro, para contestar uma ordem vigente da sua época em relação a uma série de ideias e noções que a gente vai ver. E outra, talvez a mais escandalosa de todas naquele momento, a questão da sexualidade infantil, que ele vai de fato
tratar aqui de uma maneira bastante precisa e também contestatória do ponto de vista de que ele em vários momentos acusa, né, a falta de trabalho, a falta de empenho, a resistência, principalmente dos profissionais, dos médicos e pessoas, né, que também já naquela época tratavam e se interessavam pela saúde mental, de abordar essa parte importante da vida dos indivíduos, né, negando a sexualidade no período infantil. Então Freud vai quebrar muitos paradigmas aqui com essa obra, né, vai ser extremamente revolucionário, digamos assim. Mas o início, então, nesse primeiro grande bloco conceitual, teórico, ele vai tratar das aberrações sexuais. Dentro das aberrações sexuais, ele vai falar sobre os desvios no tocante ao objeto sexual, depois os desvios relativos à meta sexual, que aí a gente vai tratar já das perversões, né? E da maneira como ele vai deslocar um pouco esse conceito. Enfim, dentro disso, né, as questões relacionadas também a sadismo e masoquismo, outras ideias que ele vai também de maneira preliminar, começando a desenhar aqui, a gente vai ver a importância delas, sobretudo lá na frente, né? E ele vai falar também, eu estou olhando aqui meu roteiro para ser bastante fiel, o instinto sexual nos neuróticos, aqui a gente vai começar a tratar a questão da clínica, né, e a maneira como ele vai localizar a sexualidade nos sintomas neuróticos, o papel basilar que isso vai ter, né, nessa questão tanto dos processos relacionados às pulsões, aqui a gente não vai chamar de pulsão, porque o conceito de pulsão vai ser desenvolvido lá na frente, né, um texto ali de 10 anos mais tarde, de 1915 mais ou menos, então aqui a gente está em 1905, Freud ainda vai trabalhar com os termos instinto, mas ele vai trazer pistas, vai trazer questões já bastante elementares do que ele vai desenvolver depois em termos de pulsão e as suas vicissitudes, né, que a gente também conhece, e os instintos parciais e as zonas erógenas, né? E depois a explicação dessa questão da predominância da sexualidade perversa nas psiconeuroses, ainda em diálogo com essa questão de sintomas, né, que vão se manifestar tendo a sexualidade como central nesse quadro, e a indicação do infantilismo da sexualidade. Trouxe aqui um panorama a respeito desses temas que vão ser tratados dentro desse primeiro bloco, e eu vou passar rapidamente, tentar não ser apressada, mas vou tentar ser ágil, no tocante a esses aspectos. O primeiro deles, então, são os desvios no tocante ao objeto sexual. E aqui vai ser um bloco bastante sensível do ponto de vista de trabalho do Freud mesmo, né, porque ele vai tratar de temas muito sensíveis, como a própria inversão, né, que era a maneira como se designava na época a questão dos homossexuais, né, e os tabus todos que eram criados, né, a partir dessa condição, digamos assim. E o Freud, sobre isso, primeiro ele vai trazer uma crítica muito interessante relacionada à ideia de degeneração, né? A degeneração era associada de maneira quase direta à característica da inversão, né? Então os invertidos eram necessariamente degenerados, né? Trazendo aqui noções também bastante restritivas a respeito do objeto sexual. Aqui ele já começa a tratar de maneira bastante contestatória em relação às limitações sobre a sexualidade dos sujeitos como um todo, numa sociedade, aliás, puritana, né, vitoriana, como era a sociedade que Freud vivia. Então imaginem que todos os valores estavam envolvidos sob esse verniz, né, da sexualidade comprometida com a reprodução, né? E não só a sexualidade comprometida com a reprodução, mas uma sexualidade comprometida com a reprodução que não admitia determinados atos na própria relação sexual, de maneira hipócrita, é claro. Mas assim, nos grandes grupos de discussão, isso não era de maneira nenhuma admitido, né? E Freud vem para romper essas falácias, vamos dizer assim, e tratar de maneira mais honesta em relação àquilo que de fato se verifica num caso de não degenerados, né, de pessoas que se relacionam sexualmente, e inclusive trazendo resgates históricos a respeito da relevância, né, de muitos sujeitos homossexuais na história, da cultura, das artes, né. Então ele faz um grande apanhado aí de diversas ordens, né, acionando diversas perspectivas para defender, de certa forma, né, uma outra via de ler essa condição, vamos dizer assim. Tanto é que, além dessa crítica que ele faz à degeneração, atrelada à inversão, ele vai criticar as próprias causas da inversão, aqui tratando de maneira crítica, não só do ponto de vista de contestatória, mas também de reflexão a respeito das possibilidades de origem, vamos dizer assim, do que seria essa inversão. Aí ele trabalha a questão inata, a questão adquirida, colocando na mesa, né, argumentações
até que aqui a gente já começa a perceber também a influência, claro, da criação, do quanto as relações que vão ser estabelecidas na vida desse sujeito vão importar para a escolha do seu objeto. Então, de maneira mais desorganizada, Freud também vai dando pistas aqui do que ele vai depois apontar como questões de identificação, né? A própria questão depois dos narcisismos, né? Primário e secundário, que vão ser desenvolvidos lá na frente, não é papo para agora, mas só para eu já ir mencionando coisas para instigar também vocês a fazerem as relações, tendo em vista, né, a obra completa do Freud, que hoje a gente, né, tem acesso, e na época Freud não tinha acesso porque ele não tinha desenvolvido ainda, afinal de contas. Então aqui ele vai dando os primeiros indícios a respeito daquilo que vai ser mais bem elaborado depois. Também vai traçar uma crítica em relação ao objetivo sexual como algo não exclusivo dos invertidos, então ainda nessa dinâmica, né, das questões culturais também envolvidas, históricas, a respeito dessas pessoas, e da maneira como no mínimo, injusto e equivocado, né, estabelecer qualidades pejorativas a essas pessoas em relação à sua contribuição na sociedade, em relação a, enfim, uma série de coisas. Isso aqui, é claro, estou fazendo recortes muito pequeninos daquilo que o Freud vai apontando nessa primeira parte, tá? E aí ele vai tratar também, nesse primeiro momento, da inversão, tendo algumas possibilidades no sentido de tipos de inversão, vamos dizer assim. Que ele vai tratar dos absolutamente invertidos, né, daqueles invertidos anfígenos, que são os hermafroditas psicossexuais, e os invertidos ocasionais. Então aqui muito relacionado também com as circunstâncias externas que evocariam eventualmente a possibilidade da inversão ocasional, né? E os absolutamente invertidos, então, seriam aqueles que são homossexuais de maneira invariável, vamos dizer assim, né? E é importante a gente pensar aqui também que Freud ele já parte do pressuposto, ele tem como premissa no seu desenvolvimento teórico em relação à psicanálise, né, a bissexualidade do ser humano. Então, vejam que fica muito mais fácil, muito mais palatável para ele fazer esses acionamentos e mencionar e criar alternativas de discussão a respeito das possibilidades inerentes ao ser humano, por conta de uma possibilidade, de uma visão muito mais ampla, muito mais panorâmica, muito mais aberta em relação àquilo que nós somos, e complexa também, afinal de contas, né? Porque tratar como isso ou aquilo apenas, né, como seres que estão designados a escolher um determinado objeto porque são normais, objeto sexual, né? Porque são normais, e outro tipo porque não são normais, é uma dualidade bastante empobrecida de se enxergar a complexidade tanto psíquica quanto somática, né, que é inerente a cada um de nós. Então Freud vai nesse início, imaginem, né, início do século XX, trazendo essas primeiras provocações e mobilizando, né, as crenças mais arraigadas da sociedade da sua época. Outra questão ainda sobre essa primeira parte, né, pensando nesses desvios no tocante ao objeto sexual, então a questão dos invertidos, são as pessoas sexualmente imaturas e objetos sexuais. E aqui ele vai falar especificamente das escolhas objetais atreladas a crianças e animais. É claro que aqui ele traz uma perspectiva patológica muito mais evidente, porque ele considera que, de fato, esse tipo de comportamento ele vai dizer sobre outras questões, né, que não apenas uma possibilidade de uma escolha diferente mediante um objeto tão capaz quanto o sujeito, né, de estabelecer as relações propostas, sexuais propostas, digamos assim. Nesse caso, ele vai dizer que os quadros associados ao medo, né, e à impotência do abusador, né, que escolhe como objeto crianças e animais, diz respeito à incapacidade dele de ter relação sexual com o objeto à sua altura. É claro que aqui a gente não vai entrar nos pormenores, né, mas é importante só a gente sublinhar que tem esse momento desse primeiro quadro de discussão que o Freud vai propor, que é bastante importante, porque não deixa de ser, obviamente, um desvio em relação ao objeto sexual, mas nesse caso muito mais harmonizado com a questão patológica, né, do que os invertidos, que é o que justamente ele vai criticando, sobretudo em termos de degeneração. Já partindo para o próximo elemento, ele vai tratar também dos desvios relativos à meta sexual, e aqui a gente começa a falar de perversões, né? Aqui é um momento bastante importante da discussão, porque o Freud, mais uma vez, vai quebrar padrões, quebrar paradigmas, tratando a perversão aqui como um mero não no sentido diminuído, né, de complexidade da discussão, mas tirando a perversão de um lugar, de novo, de degeneração, de caráter ruim, né, de escolhas ruins. Ele vai tratar a perversão aqui como simples desvios daquilo que normativamente se espera
socialmente se estabelece como dentro desse enquadramento do normal, né? Então, Freud vai ser bastante incisivo ao tratar da perversão aqui, a discuti-la a partir de uma perspectiva de que, na verdade, também todos temos aspectos perversos da nossa sexualidade. Lembrando que a sexualidade, na época, para a sociedade em que Freud vivia, e a gente não pode também se distanciar muito dela, é claro que já houve muitas questões atualizadas, a gente felizmente se encaminha para uma perspectiva mais aberta, eu acredito, né, sobre esse âmbito, mas ainda assim a gente percebe algumas resistências ainda atualmente em relação a algumas ideias, né? Então, aqui, imaginem, né, no início do século XX, Freud vai começar a contestar a ideia de perversão no sentido de que todos temos atitudes perversas, sexualmente falando, porque a sexualidade, então, era o que eu iniciei falando, né? A sexualidade na época do Freud, né, o objetivo sexual estava direcionado à reprodução, ao coito, ao ato sexual. Então, tudo aquilo que não dizia respeito à efetivação desse ato, né, ao sexo em si, era considerado como perversão. Então, beijo na boca, perversão. Toque, olhar, perversão, né? Coisas que, é claro que eu tô falando a gente vai adentrar mais nesses detalhes, porque não é tão preto no branco assim, mas o Freud ele vai considerar que a perversão ela é esse deslocamento, esses desvios em relação à meta, e o fato de essa perversão ter uma característica, né, ter uma natureza patológica ou não, vai depender do quanto esse sujeito fica paralisado em relação à realização dessas pulsões parciais. Vejam, estou usando pulsões, de novo, não é o termo adequado para a época, mas a gente já sabe que ele está tratando disso, porque depois ele vai lá na frente desenvolver melhor essa questão das pulsões parciais, da realização das pulsões. Então vejam que aqui a gente já tem os primórdios desse desenvolvimento teórico, porque as pulsões, todas elas têm uma meta, e a meta é a realização, é a satisfação, né? É o encontro do prazer, né? Afinal de contas, então a meta sexual. E aqui, quando ele está falando quando a gente fala de pulsões parciais, são pulsões que não estão direcionadas, né, que não se realizam a partir do ato sexual propriamente dito, do coito, mas que vão sofrendo muitas vezes deslocamentos, sublimações, aí são as vicissitudes das pulsões que a gente vai tratar. Por isso, esses deslocamentos, muitas vezes, esses fenômenos que vão dar conta de realizar essas pulsões parciais, eles não deixam de ser perversão em muitos momentos, né? Então, é sobre isso mais ou menos que o Freud vai começar a dar indícios e a gente vai adentrar um pouquinho agora, não com muita demora, porque tem algumas coisas ainda pela frente que vão nos oportunizar a tratar disso também. Mas o primeiro aspecto relacionado a esses desvios relativos à meta sexual, então as perversões, diz respeito, no primeiro tópico trazido por Freud, às extensões anatômicas das áreas do corpo destinados ao ato sexual. Então aqui é o uso, né, de outras partes do corpo, que não os genitais, e que não o ato sexual em si, para a realização, né, dessa... como um desvio, então, relacionado a essa meta sexual que seria anormal, que aqui seria o uso dos pés, das mãos, do orifício anal, oral, né? E para explicar, de certa forma, essa questão de a gente ter esses desvios relacionados à meta sexual e para justificar um pouco a perspectiva das perversões, ele vai citar a superestimação do objeto sexual, né? Que contribuiria para esses desvios da meta sexual normal. Então, e aí aqui a gente vai ter uma abertura muito grande para falar também de diversos quadros, né, que depois inclusive vai ser o próximo tópico do fetichismo, né, a maneira como esse objeto sexual vai ser supervalorizado a ponto de partes do corpo desse objeto serem suficientes para, de certa forma, alcançar a meta sexual, né, então os pés, o olhar, né, o tocar, alguma parte do corpo, então essas zonas que vão sendo elencadas como tão importantes quanto, às vezes até mais, né, em relação a essa efetivação da meta sexual, vamos dizer assim. E aí na sequência, então, já para pegar o gancho disso que eu iniciei, o substituto inapropriado do objeto sexual, que aí seria o que a gente poderia chamar de fetichismo, né, que é a superestimação desse objeto, que também está relacionada ao fetichismo, né, ter alguma coisa desse corpo, né, desse objeto que é tão superestimado, que vai, de fato, substituir, né, um comportamento metonímico aqui, né, da parte pelo todo. E o Freud vai apontar para a especificidade do fetiche, né, o fetiche não é simplesmente a escolha de uma determinada parte do corpo, é aquela parte do corpo com aquelas características, ou não só a parte do corpo, né, que a gente está dando um exemplo, mas é uma peça de roupa, né, mas não é qualquer peça de roupa, é aquela calcinha daquela cor, é aquela meia com aquela estampa, com aquele cheiro. Então o fetiche ele não é simplesmente a eleição de alguma coisa
como objeto de prazer, né, como objeto sexual, mas uma coisa munida de características muito específicas que vão dar conta, então, né, de assistir essas demandas todas desse sujeito que vai escolher, né, que vai, enfim, dono desse fetiche, né? Então, é preciso ser um pé muito específico, um cabelo muito específico, né, uma peça de roupa muito específica. E o que torna o fetiche alguma coisa fora do normal não é o simples fato de se elencar alguma coisa e se escolher como obtenção de prazer, mas o desinteresse pelo avanço da relação sexual que ele provoca. Então, Freud vai dizer, e aqui a gente começa a ter as nuances importantes, né, a respeito do que designa, quais são as linhas, quais são as fronteiras em relação ao que é patológico e o que é, entre aspas, normal. É justamente a fixação, né, um comportamento obsessivo, um comportamento muito supervalorizado, alguma coisa que é muito superestimada, a ponto de paralisar esse sujeito, né, de impedi-lo de ir adiante em relação ao avanço, né, da relação sexual que ele provoca. Então, o fetiche é ter a calcinha, ter a meia, ter o pé e não avançar para o ato sexual. Isso seria uma coisa problemática do comportamento fetichista, né, para Freud, que então faria com que ele fosse colocado aí numa posição de patológico, digamos assim, né? Não sei se patológico seria a palavra mais adequada, mas fora do normal, então, vamos dizer assim, né? Em relação a esse sujeito que tem esse comportamento. Já na sequência, que também vem nessa linha de raciocínio, né? As próprias fixações das metas sexuais provisórias. Então, aqui ele fala sobre o tocar e o olhar, né? Que vão impedir também a realização do ato sexual normal, que para ele, né? Para a época, seria o coito. Então, vejam aqui que todas essas características que o Freud vai dando conta de trabalhar, ele vai tratando-as de maneira teórica, conceitual, né, descrevendo-as enquanto um comportamento que está ali à disposição de todos os sujeitos, afinal de contas, e que vão ser despertados ou não, executados ou não, a depender de cada situação, mas o que vai caracterizá-los como alguma coisa patológica ou normal não é a natureza desse comportamento, não é o comportamento em si. O Freud está pouco preocupado com o conteúdo, e sim com aquilo que vai que dá conta do seu entorno, né, do seu contexto. Então, é a fixação, é o caráter impossibilitante, né, de seguir com alguma coisa que teria como meta adequada, ideal, né, por exemplo, o coito, né. Então, aqui, quando ele vai falar das fixações das metas provisórias, ele também vai olhar sob esse prisma, né. Então, ele vai sinalizar que o olhar vai se tornar uma prática sexual perversa quando? Ele vai dar três tópicos aí para descrever esse quando. O primeiro deles é quando ele se limita exclusivamente aos genitais. O segundo é quando ele supera o nojo, de modo que o indivíduo sentiria uma excitação sexual, por exemplo, por observar a secreção, por observar a defecação, né? E o terceiro, ele não prepara para o ato sexual. Ele fica paralisado em termos do gozo pelo olhar, algo do voyeurismo, né? E isso que diz sobre a dificuldade que o indivíduo tem de ir ao ato sexual, deixando paralisado e fazendo gozar apenas do ponto de vista do olhar. Então, aqui ele vai descrever toda essa questão das fixações das metas sexuais no momento em que elas, de fato, vão ser, né, impossibilitadoras de alguma coisa ali dentro do ponto de vista normativo, que seria a execução, né, a efetivação do coito, que seria a meta sexual normal, tá? Depois ele vai tratar do sadismo e do masoquismo, né, que são também conceitos muito importantes, que vão servir de base para muita coisa que o Freud vai tratar, tanto do ponto de vista da sexualidade infantil, quanto da própria leitura, interpretação da sintomatologia, principalmente neurótica, mas não só, né, na clínica, né. Então, o Freud vai dizer que o sadismo ele tem raízes do comportamento normal porque ele tem a ver com questões de agressividade, né, com questões da ordem da subjugação, do comportamento sexual. E aí vejam aqui também, a gente tem que colocar isso dentro do tempo, da história, né, do momento histórico que o Freud está colocado. Aqui ele tem um direcionamento muito heteronormativo, é claro, né, machista em muitos momentos, né, tratando aqui a questão do masculino, né, dessa leitura a partir do homem, né, do sexo masculino, a respeito dessas questões sexuais principalmente. Tanto é que ali na frente a gente vai ver que o Freud vai atribuir a questão da sexualidade como uma atividade masculina, né, inclusive vai dizer que a menina, né, ela na infância, principalmente, ali no início, ela vai desenvolver ela tem um comportamento masculino em relação à sexualidade, principalmente no momento em que não há diferença, né, não se nota diferença entre os sexos, né, na época dessas crianças que não identificam essas diferenças e que têm as mesmas atividades e comportamentos masturbatórios, por exemplo, né. Então, ele frisa que, em relação aos domínios de passividade e atividade, o masculino está para atividade e o feminino está para passividade.
Então, é só importante a gente também fazer esses enquadramentos contextuais para entender da onde Freud parte na hora de criar esses seus raciocínios, né, teóricos. Então, aqui ele vai dizer que a questão do sadismo vai estar, de alguma maneira, já pode ser identificada no comportamento sexual normal, porque ela vai apontar para questões de agressividade próprias da sexualidade, né, sobretudo aqui, como ele fala, do homem, né, a atitude do homem sexualmente falando, de fazer a corte, né, de algo da conquista, da dominação, né, essas questões que vão ser dadas, segundo ele, inclusive do biologismo, né. Freud ainda tem algumas amarrações aqui relacionadas à biologia, ele vai tentar em muitos momentos trazer, né, essa centralidade, esse protagonismo do biológico para explicar muitas coisas, então é por isso que ele vai trazer esses apontamentos aqui atrelados a esses dois aspectos, né. Mas o interessante aqui de a gente notar é que, de novo, ele vai dar uma quebrada aqui nas expectativas em relação à leitura do sadismo, né, dizendo que ele, na verdade, não pode ser visto como alguma coisa completamente fora do campo que a gente consegue observar daquilo que a gente considera como normal. Na verdade, traços de sadismo vão estar presentes e devem estar presentes no campo da sexualidade normal, porque é dele que vai vir esses ímpetos, a agressividade numa perspectiva de dominação, né, de estar em relação com o outro, né, a própria atividade sexual que vai demandar, né, essa energia corporal, então também atrelada à agressividade. Então ele vai fazendo esses apontamentos também para ir desmistificando um pouco essa visão radical a respeito do sadismo ser alguma coisa da violência bruta, né, de alguma coisa só dessa ordem. É claro que ele vai trazer o sadismo enquanto perversão nessa perspectiva de que vai ultrapassar, né, os limites dos traços normais, que foram anteriormente citados, né, correspondendo a comportamentos que vão ser intencionais de infligir dor, né, de provocar comportamentos cruéis, de sofrimento e submissão do outro. Então, quando ultrapassa essa barreira, aí a gente vai estar falando aí de um sadismo capaz de ser colocado mais no campo patológico, né, de algum distúrbio, vamos dizer assim, do que esse que está na matriz, né, desses traços aí do comportamento sexual normal. E no caso do masoquismo, Freud vai ter bastante dificuldade para falar do masoquismo, porque isso vai contra tudo aquilo que ele vai desenvolvendo e vai identificando do ponto de vista da meta sexual, por exemplo, que é a obtenção de prazer, né? E depois ele nas pulsões e suas vicissitudes, 10 anos depois, a gente vai ter um pouco dessa leitura. Então aqui o Freud vai estar ainda muito incipiente ao tratar dessa parte do masoquismo. Ele vai dizer que ele não consegue encontrar motivos para explicar o masoquismo inerente ao indivíduo, né, aos sujeitos. Então ele vai, nesse primeiro momento, observar que o masoquismo é uma coisa mais enigmática e ele vai interpretar esse masoquismo como um tipo de sadismo que é voltado para o próprio indivíduo. Vejam bem, seria uma outra modalidade de sadismo, né, que seria o sujeito obter prazer a partir, né, das atitudes sádicas direcionadas a si mesmo. Tanto é que em algum momento ele vai falar também a respeito de que o sadismo e o masoquismo estão presentes, né, no mesmo sujeito de maneiras diferentes, e isso vai se traduzir muito na esfera da manifestação, né, das circunstâncias. Então, enfim, é uma discussão à parte também que eu não vou me alongar muito aqui, mas é bastante interessante, é que ele começa a lançar luz a esses aspectos, né. E aí ele vai dizer também que esse comportamento sádico masoquista, ele está atrelado ao canibalismo, ou seja, ele vai advir do... Isso é muito interessante, né? Ele vai fazendo as amarrações históricas também e sociais, né? Fazendo algumas interlocuções aí que a gente pode aproveitar até para fazer as associações sobre os processos que ele vai associar. Quando ele vai falar, por exemplo, né, da fase oral lá na frente, ele vai tratar também dessa questão da incorporação, né, e vai remeter muitas vezes à própria a história filogenética, né, dos seres, enfim, mas é papo para outra. No caso do sadismo e do masoquismo, então ele vai atrelar um pouco essa questão do canibalismo, que vai advir desse apoderamento, da dominação, da conquista, né, que era um pouco do que a gente falava antes, e dos povos primitivos com essa ideia de apoderamento do outro. Então vejam que aqui a gente já consegue identificar questões também importantes do próprio comportamento social, né? E ele vai apontar, por fim dessa parte, os aspectos de passividade e atividade que vão estar relacionados, respectivamente, né, ao masoquismo, passividade, e ao sadismo, atividade, frisando a presença da ambivalência nesse par de opostos, né? Então, de novo, retomando aquela ideia de que esse par de opostos vai estar presente numa mesma pessoa, né? Muitas vezes.
Bom, aqui ele vai tratar também, tem um outro tópico sobre as observações gerais a respeito das perversões, dizendo que tem algumas críticas que eu já falei antes, não vou me repetir aqui, a respeito da associação da perversão com a degeneração, né? Da inversão e da degeneração. Então, aqui são as observações que ele vai fazer um fechamento desse bloco, por isso que algumas coisas se repetem. Ele vai dizer, isso aqui é muito interessante, que o instinto sexual é capaz, através de meios que aqui ele ainda não vai descrever quais são, pensem que aqui, em 1905, ele não desenvolveu ainda, obviamente, a questão do super-eu, né? Aquelas questões mais atreladas, obviamente, à segunda tópica, ali de 1920 para frente, onde ele vai estabelecer uma dinâmica mais madura, vamos dizer assim, mais complexa, em termos de discussão teórica, a respeito das formulações sociais, né, das questões sociais que vão atravessar os indivíduos e de como esse super-eu, dentro também da perspectiva de como um herdeiro do complexo de Édipo, né, vai intervir, vai influenciar na forma como os indivíduos vão se relacionar com o mundo, né, e consigo mesmos. Então, nesse momento, fiz todo essa introdução, porque aqui ele vai dizer que o instinto sexual é capaz, por isso, por meios ainda que ele não descreve quais são, justamente pelo momento que ele escreve isso, de superar o sentido do nojo, o sentido da censura e se ligar ao objeto de desejo, constituindo então prazer nessas práticas. Importante frisar que nessa época, então, ele não desenvolveu ainda a questão do super-eu, né, de modo que ele ainda não tem uma elaboração a respeito do conflito das questões instintuais, que é sobre isso que o super-eu vai versar, né, com as noções que são impostas pela cultura e pela sociedade sobre nojo, vergonha, etc. Então aqui o Freud vai estar notando, de certa forma, e o que explicaria muitas vezes os comportamentos perversos e os fenômenos, né, os processos que muitas vezes vão estar envolvidos como repressão, né, depois mais lá na frente a gente vai falar de recalque. Mas o que explicaria, que fica um pouco aberto aqui, é justamente o fato de não ter essa elaboração teórica ainda para conseguir compreender esses pormenores, mas ele vai tratar aqui a força, né, da força desses instintos, dessas pulsões, né, que vão ser fortes o suficiente para muitas vezes superar isso que é do nojo, isso que é da vergonha, né. Isso a gente consegue perceber, por exemplo, nas relações sexuais mesmo, né? Então, existem alguns limites, algumas barreiras que no dia a dia, né, na vida cotidiana, a gente realmente supera, né? O próprio nojo em relação a partes do corpo, a excreções, né? Enfim, coisas que na relação se tornam desimportantes e até excitantes, né? O que contradiria essa perspectiva normativa que orienta o nosso comportamento social, né? De achar nojento, de, enfim, não fazer certas coisas, né? Então ele vai discutir um pouquinho sobre isso. Ele vai frisar também que na maioria dos casos o caráter patológico da perversão não se trata do conteúdo, que era aquilo que eu falava, né? Mas vai surgir ao lado do que é normal, né? Ou seja, da meta sexual e do objeto, quando as circunstâncias forem favoráveis para tanto ou desfavoráveis para trazer à luz, então, um sintoma patológico como maneira de manifestar, né, essas questões. Bom, quanto aos instintos sexual, o instinto sexual nos neuróticos, é outro ponto que o Freud vai tratar. Ele vai afirmar que a vida sexual dos neuróticos se manifesta nos seus sintomas, vejam bem, a centralidade, o protagonismo que ele vai atribuir à sexualidade na sintomatologia neurótica. Ele vai dizer que o que passa com os neuróticos está em torno, né, paira em torno da sexualidade. São questões sexuais, né, que vão desencadear todos os sintomas. Ele vai dizer que os sintomas são a atividade sexual dos doentes. Os desejos e as fantasias que sofrem repressão nas neuroses vão encontrar como forma de serem descarregados, né, porque eles seguem existindo no inconsciente, os sintomas, né? Então vejam que, na verdade, o sintoma é uma formação de compromisso, é alguma coisa que atua, na verdade, numa tentativa de beneficiar esse sujeito que não consegue lidar com aquilo que está reprimido e que tem a ver com uma natureza sexual, né? Então, por isso que o Freud vai dizer de maneira tão incisiva que os sintomas, né, eles são a atividade sexual dos doentes, dos neuróticos, porque é a forma como eles conseguem trazer isso à luz. Mais na frente a gente vai falar também a respeito da ideia de que a neurose é o negativo da perversão, né? Porque aquilo que os perversos fariam de maneira consciente, né, os atos executados perversamente falando, né, nessa concepção de que desviam da normalidade pelos perversos, são exatamente os conteúdos recalcados pelos neuróticos que não vão executar, vão inclusive achar absurdos do ponto de vista consciente, mas vão manifestar isso através dos sintomas, né? Então essa é mais ou menos a ideia. E o contraditório do enigma da histeria, uma coisa muito interessante que o Freud vai tratar também, que ele vai dizer que existe um par de opostos constituído por uma enorme necessidade sexual e uma exacerbada rejeição da sexualidade, que é isso que eu falava. Então, esse que é o enigma da histeria, alguma coisa extremamente reprimida,
No caso da histeria, isso vai, né, se transformar em algo que vai ser convertido no corpo, somático mesmo, né, alguma ação ali compulsiva, muitas vezes do âmbito do comportamento mesmo do corpo, que vai se manifestar como uma resposta, como uma formação reativa, né, como uma formação de compromisso daquilo que não foi, que está reprimido, né, que de fato não consegue encontrar vazão nas vias da normalidade, vamos dizer assim. E o que eu falei antes, que eu acabei antecipando, né, a neurose é o negativo da perversão, porque os sintomas neuróticos são a conversão dessas pulsões, né, as fantasias, os atos que o perverso vai fazer conscientemente, né. Bom, não vou me demorar mais aqui, porque acho que já falei bastante a respeito dessa parte. Um outro tópico, na sequência, são os instintos parciais e as zonas erógenas. O Freud vai recapitular a ideia aqui de que as perversões elas parecem estar associadas com a fixação dessas pulsões sexuais parciais. Aquilo que a gente falava já no início, né? A questão das perversões, né? Exatamente até a maneira como o Freud vai introduzir esse trabalho, né? Esse primeiro bloco, dizendo sobre os desvios relativos à meta e ao objeto sexual, vão dar muitos insumos para a gente discutir a respeito dessa questão da fixação das pulsões sexuais parciais como alguma coisa que vai traduzir o que seriam essas perversões, porque afinal de contas, a fixação nas pulsões parciais diz respeito à não efetivação da meta sexual dita normal, né? Então, é como se fossem encontrados caminhos alternativos para satisfazer alguma coisa que na sua integralidade não conseguiu ser feita, né? E aí as perversões, por serem esses desvios, vão estar atreladas a esse caráter de fixação, tá? Nesse tópico, Freud vai sinalizar que todas as partes do corpo são passíveis de serem excitadas. Aqui ele vai quebrar alguns paradigmas da sua época também. Ele vai dizer que, na verdade, essa questão, né, da primazia dos genitais vai acontecer em determinado momento do desenvolvimento sexual, da maturidade sexual dos sujeitos, mas que isso absolutamente não é alguma coisa que vai se tornar exclusiva, nem depois da questão dessa descoberta dos genitais e da importância dos genitais na vida sexual, sobretudo reprodutiva, mas não só, né? Mas ele vai dizer que, na verdade, então, e o bebê, a criança é a prova disso, vejam que aqui ele já vai se encaminhando para começar a falar da sexualidade infantil, a gente não chegou lá ainda, mas que ele vai dizer, então, que todo o corpo, na verdade, ele tem capacidade de ser excitado, né? Então, o que explica as diferentes zonas erógenas que a gente tem distribuídas por aí, a variedade delas em relação não só as partes, mas também de sujeito para sujeito, né? O que é excitante e excitável em um sujeito, mais do que em outro, ou nada em outro, enfim. Essas variações todas também que vão contar um pouco dessa história mais individual. E as fixações que vão se dar nessas zonas erógenas, como a boca, por exemplo, vão revelar, segundo Freud, né? Vão ser passíveis de revelar, não necessariamente, né? Mas muitos sintomas como compulsões alimentares, compulsões por álcool, drogas, tabagismo, prazer de falar, prazer de beijar. Então, muitas vezes, essas fixações em zonas erógenas, né, em instintos parciais, aqui pulsões parciais, né, só para usar o termo mais adequado, que vai ser futuramente introduzido, podem resultar nesses efeitos patológicos, que são esses desenvolvimentos aí de compulsões, por exemplo, né? Então, a gente trazer para a oralidade, né, essa fixação em fumar, em beber, né, a coisa do beijo mesmo, né, que seria uma perversão do ponto de vista de um ato mais sexualizado, vamos dizer assim, mas que se ficar paralisado nesse momento e não avançar, como Freud relata, né, para o que seria a meta sexual normal, dizer assim, poderia traduzir um quadro aí patológico, tá? Resumidamente seria mais ou menos por aí. E o Freud vai retomar que as aberrações sexuais, então aquilo que a gente falava lá no início, elas vão ser essas situações em que as zonas erógenas elas vão ganhar uma espécie de status de zona quase que genital, essa fixação, esse protagonismo exacerbado que vai ser dado a essa região, essa zona, em detrimento, né, daquilo que seria normativamente a grande finalidade, a grande meta sexual, né? Então vão ganhar uma espécie de status de zona quase que genital, de excitação comparável à genitália, né? Por exemplo, a oralidade no sexo, o uso do orifício anal no sexo, ou mesmo o caso dos voyeuristas, né, que preferem o ato de olhar, a pulsão escópica, o ato sexual em si. Então essas fixações para o Freud, elas vão ser os principais indícios de alguma coisa que está realmente fora da normalidade, que merece alguma atenção nessa discussão de patologia versus normalidade, ainda que ele vá relativizar bastante também as gradações disso e a maneira como as manifestações vão ou não dar conta, né, de conseguir colocar em caixinhas, que é justamente tudo que a psicanálise não quer fazer, né, esses quadros, né.
Bom, a explicação da aparente predominância da sexualidade perversa nas psiconeuroses é um outro aspecto. Vou tentar dar uma acelerada aqui para a gente chegar na sexualidade infantil. O Freud, nesse tópico, vai sinalizar que, embora possa parecer, ele não quer dizer que os neuróticos vão se parecer exatamente com os perversos, né? Exatamente por aquela ideia da neurose ser o negativo da perversão. Mas aqui, em termos de constituição psíquica, ele vai dizer que há perversões que podem se manifestar em sujeitos não perversos, que era aquilo que a gente falava, e ele vai retomando. Vejam que Freud vai se repetindo aqui justamente para ir consolidando algumas das suas ideias no contexto que ele se propõe nessa discussão. De modo que, para isso, as situações vão surgir como desencadeantes delas, né? Tais como as privações sexuais, que vão impossibilitar o sujeito de atingir a satisfação sexual normal, por exemplo. Então vejam que ele vai trazer quadros aqui que, teoricamente, poderiam explicar atitudes perversas que não seriam necessariamente até oriundas de maneira... que não seriam inatas a esse sujeito, né? Que não é alguma coisa da intenção dele. Por exemplo, quando há privação sexual e esse sujeito vai encontrar outras formas de descarregar, né, essa energia aí que está retida e que não necessariamente tem a ver com a meta sexual dita normal, né? Isso seria uma atitude perversa, então ele vai dizer que muitas vezes isso está relacionado com as condições também ambientais, né, que vão se colocar para esse sujeito. A formação, outro ponto que ele vai falar é da formação a formação das psiconeuroses vai estar entre os fatores externos, né, como a disponibilidade desses objetos sexuais, e os fatores internos, né, que é a natureza das repressões. Então aqui também um aspecto atinente à própria individualidade dos sujeitos, que vai, obviamente, ter uma importância bastante significativa, né, para explicar, enfim, esses quadros, né, de maneira individual. E aqui, nesse tópico, Freud vai falar também dos fatores inatos, que é essa tendência que cada indivíduo vai ter de obter prazer com as pulsões parciais, perversas, né, que não se unificaram sob a primazia dos genitais, da perversão, versus os fatores ambientais. Então, só para fechar esse ponto aqui. O último ponto, antes da gente ir para a parte da sexualidade infantil, é a indicação do infantilismo da sexualidade. Aqui ele vai fazer uma grande ponte para a gente conseguir fazer as discussões aí a respeito dos tópicos que ele vai sinalizar na sexualidade infantil. Nesse ponto, de maneira específica, o Freud vai problematizar a noção de normalidade, mais uma vez, frisando que essa ideia vai estar atravessada por fixações nas funções sexuais parciais, né, que vão constituir, por consequência, a perversão e, por outro lado, uma certa repressão dessas pulsões, né, que trariam essas formações de compromisso, tipicamente psiconeuróticas, né. Então, a normalidade, na verdade, é uma circunstância muito próxima daquilo que a gente chama de patológico. Então vejo que aqui, de novo, ele vai reafirmar, vai reiterar a importância de se colocar a ideia dos sintomas, né, e da própria questão da normalidade em relação a como vão ser tratadas essas questões das pulsões parciais por cada indivíduo, né, no seu comportamento sexual. E, por fim, ele vai sinalizar que essa constituição inata da perversão pode ser observada na criança. Vejam que aqui ele já começa a trazer provocações bem importantes que vão dar todo o conteúdo para a gente começar a tratar de conceitos que ficaram, inclusive, bastante polêmicos, né? Sobre a questão da criança ter o caráter polimorfo, né, perverso da sexualidade, que diz respeito justamente a essa questão do corpo não estar atrelada, né, ao primado dos genitais, no primeiro momento, né? De todas as zonas serem aptas, né, estarem passíveis de serem excitadas no corpo. Enfim, eu estou antecipando coisas, eu vou deixar para falar disso na parte da sexualidade infantil. Mas ele vai sinalizar aqui que essa constituição inata da perversão ela pode ser observada na criança, isto é, a criança vai manifestar pulsões autoeróticas no primeiro momento, ainda não se tem a escolha de um objeto estabelecido, até pela fase de desenvolvimento, né? Então vejam aqui que a gente já começa a criar relações, né, com essa questão do desenvolvimento psicossexual da criança, né, e da sua capacidade psíquica mesmo para conseguir discernir o seu corpo em relação ao mundo, à mãe, né, diferente de si. Então, todas aquelas questões que em outros conteúdos daqui a gente já trabalhou um pouco também. Então, a criança ela manifesta as pulsões autoeróticas e parciais, que são essas pulsões perversas, afinal de contas, né, e que vão ser posteriormente organizadas em torno da primazia dos genitais, de acordo com essas fases do desenvolvimento sexual infantil, que a gente vai tratar depois também. E particularmente na fase genital, né, para a busca de um objeto sexual dentro das vias genitais, né. Isso, obviamente, mais decisivamente a gente vai perceber na puberdade, né, depois da fase de latência, do período de latência. E tudo isso vai acontecer antes, né, tudo que acontece antes disso tem um certo aspecto perverso do ponto de vista pulsional. Então vejo que
o que Freud está trazendo aqui nesse primeiro bloco, para a gente fazer um fechamento, partir para a sexualidade infantil. Ele está contestando essa visão restrita, estrita sobre as perversões, falando que elas, na verdade, existem enquanto traço em todo mundo, o que vai fazer com que elas sejam mais ou menos problemáticas diz respeito à fixação em determinadas fases, objetos, metas sexuais que podem ser problemáticas para esse sujeito, ou problemáticas e desviantes do ponto de vista do que é normativo, socialmente falando, culturalmente falando, mas que no caso da criança, todas essas características perversas, justamente pela imaturidade sexual, psíquica desse indivíduo, vai ser encontrada, né? Toda essa desorganização, né, esses desvios, inclusive como fonte de descoberta, né, como matéria-prima para o amadurecimento, vão estar presentes nesse sujeito. Então, com todas essas questões, ele vai começar a falar da sexualidade infantil, que é o segundo bloco da obra.